Bom dia, como é que vocês estão, amados? Luciane, Vila Ventura, bem-vindos. Cinevito, Alessandro, Ana, Yubi, meu astrólogo, bem-vindo. Jéssica, Ingramagal, oi Xará, bem-vinda. Ana Neri. Então, eu abri aqui essa live surpresa para mim também. Eu não sabia se eu ia fazer a leitura do Caibalion hoje, mas eu me dei conta de que amanhã vai ser um dia cheio. Tudo bom, Yubi? Amanhã vai ser um dia cheio e aí eu resolvi me organizar aqui para a gente fazer a leitura hoje. A gente lê um pouquinho. Só faltam 2 princípios herméticos para a gente concluir. Eu tô fazendo, para quem tá chegando aí e não sabe, reflexões. Vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei aqui o fone. Sobre os 7 preceitos herméticos. Então a gente já está no sexto preceito hermético. O Caibalion é um livro que foi escrito por um cara que não quis se identificar. Me falem aí se estão me ouvindo bem, tá? Um cara ou uma mulher, não sabemos, que não quis se identificar e assinou com o pseudônimo de 3 iniciados. É um livro que foi lançado em 1908 na Inglaterra e ele traz Carol Caldas, bom dia, Leônidas, eu vou lendo os nomes e paro de falar, né? Tá ouvindo bem, que bom. E aí esse livro, Caibalion, traz 7 leis que regem o universo. Então, galera, entender essas 7 leis é algo assim muito libertador, porque a gente começa a enxergar além da ilusão. A ilusão da matéria, essa ilusão de ótica que a gente vive aqui na Matrix, né? E o fato da gente reconhecer que estamos numa Matrix, que estamos numa bolha que é regida por nossas crenças, não traz um descaso sobre a vida, muito pelo contrário. Sabendo como é que esse jogo, esse game funciona, quais são as leis que regem o game, a gente pode lidar muito melhor com os fatos, né? Com a nossa vida, com o nosso mundo interno, que é a única coisa que existe. A única coisa que existe real é a experiência. Então, quem não viu, quem tiver realmente interesse, porque eu tenho feito lives de 1 hora, eu sempre digo que quero fazer uma live mais curta, mas não consigo, porque 1 hora é o mínimo para se falar de um preceito hermético, né? Porque justamente a ideia aqui não é ler o Caibalion. O Caibalion acho que vocês têm que comprar, têm que baixar, enfim, porque é muita informação. A ideia aqui é trazer cada preceito para a vida prática, para a nossa vida cotidiana, né? Como esses preceitos podem nos ajudar a lidar com a realidade, porque a gente não está lidando com a realidade, a gente está lidando com as nossas próprias ilusões. Então, caramba, é por isso que a gente se sente feito cego em tiroteio, né? É por isso que estamos todos num quarto escuro, de luz apagada, e batendo cabeça e lidando com carência que a gente não sabe de onde veio. Então, gente, assim, para mim, tá? É fundamental entender como isso aqui funciona, para a gente poder lidar com isso de uma maneira minimamente harmônica. Porque o que está acontecendo é que a gente está tentando fugir das nossas sombras, sem saber que são nossas sombras, projetando essas sombras lá fora. Então, o que acontece aqui? Só uma imagem para ajudar vocês a enxergarem o que a gente está vivendo. A nossa sombra está no plano físico. O que acontece com a nossa sombra quando a gente quer fugir dela? Sacaram? Não sei se vocês lembram disso ou se isso aconteceu com vocês, mas eu me lembro, eu pequena, correndo da minha sombra, projetada no chão, tentando fugir dela.
O que acontece? Impossível. A gente tem que olhar para ela. E ela faz parte, a sombra só se projeta com a incidência de luz. E luz aqui como luz da consciência, né? À medida que a gente vai tomando consciência, essa sombra vai ficando mais escura e maior. É o contraste. Quanto maior a intensidade da luz, maior o contraste da sombra, maior, mais escura ela fica. Então, gente, o mundo da matéria é uma grande escola, né? Esse exemplo que eu dei aqui sobre a nossa relação com a sombra no plano da matéria é uma lição. Tudo no plano da matéria é uma grande escola, mas é uma escola projetada como uma tela de cinema, é como se a gente estivesse vendo um filme. E a gente precisa se abrir por dentro para enxergar essas lições na tela lá fora. Que delícia vocês aqui dividindo comigo e batendo palminha. Sabe que eu tenho falado isso. Obrigada para quem está chegando. Eu tenho falado isso, que eu estou aprendendo tanto, gente, conversando com vocês sobre esses princípios. A coceirinha no nariz. Conversando com vocês, é impressionante porque a gente cria aqui um campo de canalização dessa sabedoria. A gente se conecta com esse campo que gerou a sabedoria do próprio Hermes Trismegisto. Então, eu nem falei dessa vez, Hermes Trismegisto foi um grande sábio, um homem iluminado da Grécia Antiga, do Antigo Egito, que influenciou todos os sábios que vieram depois dele. Então, assim, a gente se conecta com esse campo de conhecimento que trouxe toda a sabedoria de Hermes e de todos que sucederam ele. Nós somos sucessores de Hermes Trismegisto. A gente tem já no nosso DNA as informações que ele alcançou. E a gente tem o campo morfogenético para acessar essas informações. Então, gente, isso é muito mágico. Já está tendo um download na humanidade. Eu até, por causa dessa leitura, quer dizer, releitura e reflexões, mais até do que leitura, eu tenho visto que a gente já está, não, por causa dessas reflexões, eu tenho trazido alguns conceitos aqui um pouco mais tidos como surreais, mas não são surreais, eles são a realidade. Surreal é essa crença que a gente desenvolveu no mundo material, essa crença que a gente desenvolveu na ilusão da separação. Isso é que é surreal, isso é que é loucura, isso não existe. Tá caindo a ficha, né, para todo mundo, se Deus quiser. Mas já existe uma massa crítica de salto evolutivo na família humana. E já existe muita canalização do que está nos registros acásticos, no campo morfogenético. Isso que eu estou falando, gente, por exemplo, campo morfogenético é ciência, é física quântica, é um estudo, uma sacada do biólogo Rupert Sheldrake, que é um prêmio Nobel. Então, assim, eu não estou aqui inventando nem falando nada de místico ou de religioso. O campo morfogenético, que é esse campo de consciência única que rege cada espécie na existência aqui no planeta Terra, esse campo comporta tudo que já foi vivenciado pela família humana. E esse registro, esse campo de todas as experiências da família humana está disponível para cada um de nós. É só a gente acessar. A gente já acessa, tá? Corrigindo, a gente já acessa esse campo o tempo inteiro. Só que como a gente acessa de uma maneira inconsciente, a gente muitas vezes está conectado com o corpo de dor coletivo, a gente está conectado com guerra, com vibração de guerra. A gente falou aqui do princípio da vibração, né? A gente está conectado com padrões de polaridades extremas que entram em conflito com a outra ponta da polaridade, sem saber que estão manifestando exatamente a mesma natureza de intensidade, porque estão na ponta de uma mesma polaridade, é outro princípio hermético, e que tudo que a gente faz vai voltar com a mesma intensidade, é o princípio do ritmo. Então, gente, é muita coisa. O princípio que a gente vai conversar hoje, a humanidade está começando a despertar. Ai, bíblicos de Deus, Deus ajude.
Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Um beijo para BH. Beijo, Paulo. Um super beijo para vocês aí em BH. Sabe que o meu livro é de uma editora, o meu segundo livro é de uma editora mineira. O Yubi, meu astrólogo que entrou aqui, ele é de Minas. A avó do meu filho, a avó do Gui, a Dália é de Minas. Minas mora em meu coração, BH. Então, o princípio que a gente vai conversar hoje é o princípio da causa e efeito. Eu sinto... Oi, Eli, tudo bom? Quanto tempo? Eu sinto de dar uma lidinha nesse princípio da causa e efeito. Vou só diminuir um pouco aqui a luz. Tá meio forte demais. Então, o princípio da causa e efeito é o seguinte, galera. Eu vou ler um trecho e a gente continua conversando. Obrigada, Dani, Paulo. Muitas pessoas se conectam com o lado positivo e negativo, influenciando na energia cósmica. Eu falei já aqui uma vez para vocês, né? Nós somos estações de rádio, vibrando numa certa frequência. E o que a gente não sabe, gente, eu começo a falar e aí eu largo aqui um pouco. O que a gente não sabe, que é só te mudar essa frequência, essa vibração interna, que a gente começa a se conectar com outros tipos de frequência, com outras rádios e com outras pessoas que também vibram na frequência que a gente escolheu vibrar. Percebem? Então, assim, se eu estou vibrando na dor e cada um carrega o seu próprio corpo de dor e pode se conectar com o corpo de dor coletivo e alimentar esse corpo de dor coletivo, aliás, o que a gente está vivendo nesse momento é uma grande transmutação desse corpo de dor coletivo para a construção, para a criação de um corpo de amor mais potente, mais presente nas nossas vidas. Então, quando a gente descobre que é só mudar essa vibração interna, através desses conhecimentos, através desse olhar para dentro, que o mundo lá fora é só uma projeção do que a gente carrega, caramba, tudo faz sentido. E tem tudo a ver, foi bom eu falar isso agora, porque tem tudo a ver com o princípio da causa e efeito. Porque tudo tem um porquê, tudo tem uma causa. Tudo tem algo que foi responsável para desencadear aquilo que está acontecendo agora. Assim, Oi, Gil, tudo bom? Tudo foi desencadeado por alguma coisinha que foi feita. E aí, pá, desencadeia. E a gente, às vezes, se sente surpreendido com um acontecimento. Por quê? Porque a gente não estava atento. Porque a gente estava só projetando no outro, achando que o outro, por exemplo, assim, o outro não me dá atenção, o outro não faz o que eu gostaria que ele fizesse. A gente, na nossa vida, nós não estamos nos dando atenção, a gente não está se dando atenção e a gente projeta essa falta de atenção no outro. Enquanto a gente estiver achando que o outro é que não está dando a atenção que a gente merece, a gente não sai desse círculo vicioso. Até a gente enxergar que sou eu que não estou me dando atenção, e aí eu começo a me dar atenção. E aí eu começo a enxergar que aquilo que aconteceu ontem, quando essa pessoa não me deu atenção, não tem nada a ver com a pessoa está preocupada com a vida dela, e eu preciso me preocupar com a minha. Então aquilo é uma lição. Aquela pessoa não nos dá atenção naquele momento, foi uma sintonia de frequência que a gente estava vibrando, de não atenção, que atraiu aquela pessoa para o nosso campo. Para quê? Para a gente enxergar, porque lá fora é um espelho do que a gente é. Então, assim, é muito lindo o que o universo faz. Ele atrai as pessoas que vão espelhar exatamente o que a gente está vibrando. É muito lindo. E aí você vê qual é a causa de eu ter atraído essa pessoa. Quer dizer, o efeito, esse sintoma de eu ter atraído essa pessoa. A causa disso acontecer é a minha falta de atenção com a minha própria vida. Não é lindo? Gente, é muito inteligente isso aqui. É perfeito. Eu fico assim, chocada. Cada vez que acontece uma coisa comigo, que eu falo assim, ai meu Deus, da onde veio isso? Eu olho com muita atenção, porque veio de algum lugar e a causa está dentro de mim.
É muito perfeito, é muito lindo. A Carol falou, estamos nessa vida de passagem. É um sonho. Tudo que fazemos sendo assim, o bem e o mal, será reflexo da lei do retorno. A lei da atração é fantástica. A gente está atraindo o tempo inteiro, né? Só que a gente faz isso de maneira inconsciente. Vamos ler aqui, então. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos. Nada acontece sem uma causa ou uma cadeia de causas. Muita confusão houve nas mentes das pessoas que consideraram este princípio, porque não eram capazes de explicar como uma coisa poderia causar outra coisa, isto é, ser a criadora da segunda coisa. Então, assim, a gente pensa que as coisas acontecem por acaso porque a gente não consegue enxergar essa cadeia de fatos que levou até aquilo acontecer. No momento que a gente acessa algumas ferramentas que explicam toda essa cadeia que trouxe aquele momento presente, a gente fala, isso não foi por acaso, isso teve um porquê. Há um minuto atrás, ou há um dia atrás, ou há um ano atrás, ou há uma década atrás. É uma bola que vai rolando, uma pedrinha que vai rolando montanha abaixo e vai crescendo. É causa e efeito sempre. Isso é uma lei universal. Então, assim, a gente sempre plantou, né, aquilo. A gente sempre plantou aquela semente, aquela mensagem que chegou pra gente, aquela correspondência, nunca está errado o endereço, é pra gente mesmo. Foi a gente que fez a encomenda, foi a gente que plantou, vai colher, então tudo é causa e efeito. Então, com efeito, como matéria, nenhuma coisa pode causar ou criar outra coisa. Isso aqui é uma coisa interessante da gente entender. A causa e o efeito são distribuídas simplesmente como eventualidades. Uma eventualidade é aquilo que acontece ou advém como resultado ou uma consequência de diversos eventos precedentes. Nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de eventos precedentes na energia criativa do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes. Há uma relação entre tudo que veio antes e tudo que vem agora. Uma pedra é deslocada de um lugar montanhoso e quebra o teto de uma cabana lá embaixo no vale. A princípio, consideramos isso como um acontecimento casual, mas quando examinamos o assunto, encontramos uma grande cadeia de causas. Em primeiro lugar está a chuva, que amoleceu a terra, que suportava a pedra e que a deixou cair. Em segundo lugar, atrás desta está a influência do sol nas outras chuvas, etc., que gradualmente desintegraram um pedaço de rocha de um pedaço maior. Que gradualmente desintegraram o pedaço de rocha de um pedaço maior, onde estão as causas que motivaram a formação da montanha e o seu levantamento pelas convulsões da natureza e assim até o infinito. Então, poderíamos procurar as causas atrás da causa da chuva, etc. Poderíamos considerar a existência do teto. Enfim, logo nos envolveríamos em uma rede de acontecimentos, causas e efeitos, de cujas malhas intrincadas não nos poderíamos desembaraçar. Do mesmo modo que um homem tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante, até que em 40 gerações calcula-se o número dos avós remontarem a muitos milhares. Assim é com o número de causas que se ocultam sobre o mais trivial acontecimento ou fenômeno, tal como a passagem de uma delgada fuligem pelos vossos olhos. Não é coisa agradável descrever um pedaço de fuligem desde o período primitivo da história do mundo, desde quando ele formava uma parte de um tronco maciço de árvore que foi primeiramente transformado em carvão e depois até que passou agora pelos vossos olhos no seu caminho para outras aventuras. E uma grande cadeia de acontecimentos, causas e efeitos trouxe-o à sua condição presente. E a última é simplesmente uma cadeia dos acontecimentos que poderão produzir outros eventos centenas de anos depois deste momento. Uma série de acontecimentos precedentes do delgado pedaço de fuligem
Foi a escrita dessas linhas que fez o tipógrafo mestre reformar certa palavra, o revisor fazer a mesma coisa e que produzirá certos pensamentos na vossa mente e de outros, que por sua vez afetarão outras mentes e assim por diante, conforme a habilidade do homem para raciocinar. E tudo isso dá passagem de um delgado pedaço de fuligem, o que mostra a relatividade e associação das coisas e o fato anterior que não há coisa grande, não há coisa pequena na mente que causa tudo. Gente, vocês viram que lindo isso? Ele veio de um pedaço de fuligem que veio, caiu no olho da pessoa, e tudo isso é um pensamento para trazer um conhecimento que eu estou lendo agora, vocês estão escutando aí do seu lado. Esse pensamento transforma a minha vida, transforma a vida de vocês e transforma a vida de outros que vocês vão influenciar. É muito lindo. Um pensamento desse pode cair numa mente fértil e virar um livro, ou virar uma mudança de atitude, que vai gerar mudança de atitude de um sistema familiar. É muito bonito essa lei da causa e efeito. E aí eu lembrei agora, nessa explicação, aqui em Brasília, de olhos na live. Oi, Maria Costa, bem-vinda. Aí eu me dei conta aqui nessa explicação que traz, né, os nossos ancestrais, que ele fala, né, nós temos nossos pais, nossos avós, bisavós, trisavós. E aí eu me lembrei da constelação familiar, criada pelo Bert Hellinger, que é uma terapia fenomenológica, que eu vivencio já há mais de 20 anos, então essa minha capacidade de abstração mental também não é à toa, né? Assim, eu já lido com a fenomenologia há décadas. A fenomenologia é uma ciência hoje confirmada e utilizada até no campo judiciário. A constelação familiar está no judiciário. Tem uma live que eu fiz com Sami Storch, que é um juiz que levou a constelação familiar, e hoje existe o judiciário, como é que é? Agora eu não lembro. Não sei o que, judiciário, direito sistêmico. Já virou matéria, assim. Então, a fenomenologia é uma ciência muito recente que ganhou o mundo e vai ganhar cada vez mais. As 7 leis herméticas explicam a fenomenologia. Então, a fenomenologia, a gente tende a descartar e a não acreditar como se fosse algo fantástico que não tem um porquê. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, as 7 leis herméticas, que são a base da física quântica, do campo morfogenético, de Rupert Sheldrake, de tudo isso da ciência moderna, quando a gente começa a estudar, a gente vê que os fenômenos onde se baseia a fenomenologia, eles não nascem do nada ou do todo, eles têm um porquê. Então, por exemplo, essa lei da causa e efeito tem tudo a ver com a leitura do campo familiar, do campo do sistema familiar, que a constelação familiar faz. E a constelação familiar é uma terapia fenomenológica. Só que tudo tem um porquê, tudo tem uma causa e efeito. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente vive hoje uma mudança do patriarcado, né, para o matriarcado. A gente vive hoje uma busca de ressignificação dessas atitudes violentas, de olhar para essas atitudes violentas que homens e mulheres adquiriram nos últimos tempos, na tentativa de se igualarem. Nossa, esse é um campo muito vasto. Será que eu entro nisso? O que a gente percebe na constelação familiar, por exemplo, quando a gente lê um campo, é que muito da violência dos homens surgiu na nossa sociedade porque em algum momento da nossa história, os nossos antepassados homens precisaram adquirir atitudes violentas para proteger as mulheres e as crianças. Isso não justifica e nem defende que essa atitude permaneça, mas é fundamental a gente olhar para onde nasceu essa violência para a gente poder mudar, para a gente poder transformar e para a gente poder pacificar a nossa relação com os homens. Então, se os homens se tornaram violentos, foi porque em algum momento da história eles precisaram ser violentos.
Foi porque também antes disso eles tiveram medo do poder feminino como detentoras de uma medicina, como detentoras de um contato com as leis universais, com as energias da natureza, com o self selvagem. Então tudo tem um porquê. Um dia os homens tiveram medo das mulheres, do poder das mulheres. Hoje eles podem se aliar a essas mulheres e aprender com elas. As mulheres sofreram muito com os homens. Hoje elas podem perdoar esse sofrimento que elas tiveram porque eles não sabiam lidar com o poder feminino e podemos todos juntos, homens e mulheres, resgatar esse poder, esse conhecimento das leis universais, das energias da natureza, nosso self selvagem, nossa alquimia interna e eterna também. Tá me assistindo no Clone, Mili? Que legal. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vocês estão falando um monte de coisa, eu não estou lendo. Obrigada por te assistir ontem, a minha filha Valéria, não entendi. Tudo tem sentido, tudo tem um porquê. Então, na constelação familiar também, a gente lê no campo como, quando a gente exclui uma pessoa, eu vou fazer um vídeo sobre constelação familiar e um sobre TSFI, que é a terapia sistêmica que eu estou fazendo formação. Então, a gente muitas vezes tem uma atitude hoje que a gente acha que é equivocado, por exemplo, medo do sucesso, uma cura que eu estou fazendo comigo. Quando eu olho o meu sistema familiar, esse medo do sucesso já estava nos meus antepassados. E ele vai se repetindo até chegar um descendente, até aparecer alguém no sistema da família que tenha a coragem de olhar para isso. Então, todas as distorções de comportamento que trazem dor, que trazem sofrimento, primeiro, tiveram uma causa, que é o princípio hermético que a gente está falando hoje, causa e efeito, teve uma causa lá atrás, alguma história foi excluída do campo e aí desrespeitou uma das leis do amor, que são 3 leis do amor. Então, alguma história foi excluída do campo, alguma negação do sucesso foi excluída, alguma exclusão de uma pessoa que fez sucesso e isso despertou inveja, que é um comportamento de comparação, de complexo de inferioridade, que também tem uma origem, que também tem uma causa e que faz o efeito, que faz o sintoma aparecer no sistema da família. Então, assim, tudo tem uma causa para chegar até esse momento presente. Tudo teve um desencadeamento de fatos que a gente precisa hoje olhar para isso com amor e com acolhimento para não entrar na eterna lei da repetição, onde eu fui excluída e agora eu vou excluir, onde eu fui negada e agora eu vou negar o outro, onde eu fui denegrida e agora eu vou denegrir o outro. A gente tem que sair dessa roda da vida, dessa repetição kármica que a gente recebeu da nossa família. Porque essa repetição kármica, se um antepassado meu foi excluído e eu venho agora para o sistema familiar excluindo outra pessoa, eu dou eternidade para essa repetição kármica destrutiva. Então a TSFI, ela traz esse conhecimento, essa visão como campo, como base da destruição. Então repetir padrões de família que está dentro da lei da causa e do efeito, a gente está repetindo porque lá atrás um antepassado foi excluído, então agora eu chego e excluo alguém para equilibrar. Se a gente não descola, se a gente não sai desse pêndulo da causa e do efeito, a gente cria essa base da destruição. E a gente continua andando nessa base da destruição. A gente tem vivido a base da destruição, que é a base da guerra, é a base do conflito. E como é que a gente sai disso? Como é que a gente sai disso? Vocês têm uma ideia? Nossa, vocês falaram um monte, deixa eu ler aqui. Desse norte fenomenológico. A gente aprendeu, a gente foi acostumado a achar que fenomenologia, acontecimentos fenomenais, não tem explicação, né? Que é uma coisa fantástica de um mundo que a gente não conhece. E não é, gente. Hoje está super provado pela física quântica que existem multidimensões. Então, assim, todas essas terapias fenomenológicas têm uma base científica, assim, concreta.
É mais concreto até do que essa ilusão da separação que a gente vive, é mais concreto do que a ilusão da individualidade, a ilusão do ego. Essas ciências fenomenológicas estão baseadas em preceitos concretos, de leis universais. Os 7 preceitos herméticos estão provando isso pra gente, a cada dia que a gente conversa aqui, né? Então a causa e o efeito vêm do nosso sistema familiar. O que a gente está vivendo hoje, a gente está conectado com o antepassado que a gente nem conheceu. A gente herdou esses padrões comportamentais. Isso é fenomenologia. E tem uma base concreta de causa e efeito. Sacaram? É muito lindo assim, é muito perfeito como essas coisas acontecem. Muito bom, né, Cíntia? A gente está aqui falando sobre isso. Obrigada por sua presença. Sou terapeuta holística integrativo. Ah, o Evandro tá falando. Que massa, Evandro. Então, o holístico, né? O integrativo, essa visão da integração. Ah, tem uma coisa interessante de trazer aqui nesse momento, que o Hermes Trismegisto, ele tinha estudos aprofundados sobre a medicina, que era uma visão da saúde integrada, da saúde holística, que é a integração de todos os corpos, corpo denso, corpo sutil. Hoje, na medicina, já existem muitos médicos despertando para o fato de que existem os campos sutis, que existem os corpos sutis, e fazendo a conexão do corpo denso para o corpo sutil, que tudo que se manifesta no corpo denso, no corpo físico, é um efeito da causa que está na nossa alma. É o efeito, é uma desarmonia manifestada na matéria, mas essa desarmonia foi causada por uma desarmonia na alma, no campo sutil, no corpo sutil. Então hoje todo mundo já consegue falar de um corpo emocional, de um corpo mental, de um corpo vibracional. Nós somos seres vibracionais, que linka com aquela ideia que eu dei no início dessa live, de que somos rádios, né, transmissoras de uma frequência, e a gente pode sintonizar com a frequência que a gente quer. Então é muito mágico. Massa, né, Eli? Tudo faz sentido nessa vida, nesse universo. Evandro, faz. A gente fala que é por acaso porque a gente não conhece a causa daquele fato. Mas se a gente começa a investigar, caramba, tem assim, é quase matemático. É quase matemático, assim. Um antepassado meu foi excluído e aí a ordem do amor dentro do sistema começa a trazer pessoas que vão se excluir para equilibrar, ou que vão excluir outros para equilibrar, ou pessoas que precisam pertencer, mas desafiam a capacidade de acolhimento do próprio sistema. Então, assim, existem muitas maneiras de equilibrar o desequilíbrio, mas se nós hoje não olharmos para essa tentativa de equilíbrio com uma visão mais ampliada de consciência e de acolhimento, a gente começa a... Porque assim, ó, vejam, uma balança, né? Então, assim, lá atrás, um antepassado meu pesou na balança, excluiu alguém. Então, a balança tá assim, tá desequilibrada. Aí vem eu, hoje, e aí falo, opa, isso aqui tá desequilibrado. E vou pesar na balança. Só que eu não tenho consciência para equilibrar essa balança até aqui. Naturalmente, por falta de consciência de nós todos, essa balança desequilibra um pouco. Eu não tenho essa visão tão ampla de que vou parar a balança aqui no equilíbrio. A única coisa que pode parar essa balança aqui no equilíbrio é eu perdoar isso que está assim, ó. Eu perdoar, eu zerar essa balança. Zerar no amor, zerar no acolhimento, zerar no reconhecimento de que ela foi desequilibrada lá atrás, mas eu não vou repetir esse padrão. Eu não vou me vingar, eu não vou descontar o que foi feito lá atrás com um antepassado meu, com alguém da minha família. E para a gente conseguir atuar nesse lugar de perdão e de acolhimento, a gente tem que ter consciência do que causou esse desequilíbrio. Senão a gente não consegue. E hoje já tem ferramentas, que são as terapias fenomenológicas, que mostram o campo sistêmico da família e por que que hoje eu estou agindo de uma maneira que eu não sei de onde vem. Aí eu olho para aquilo e falo, entendi. Sabe, assim, eu tenho visto muito isso nos campos, né? Falo assim, meu pai foi abusado e por isso ele me abusou.
Eu perdoo meu pai. Eu entendo por que ele agiu dessa maneira. Ele foi ferido, e uma criança ferida, ela fere também. Então você entende por que você passou por uma dor tão grande. E aí você perdoa. Se você quiser olhar para frente, se você quiser evoluir. O Bert Hellinger fala uma coisa linda. A paz, como é que é? A paz olha para frente. Se você olhar para trás, se você quiser descontar, se você quiser se vingar, se você quiser olho por olho, dente por dente, você nunca vai equilibrar essa balança. Só existe uma maneira de equilibrar essa balança. É o perdão. Gente, Jesus Cristo disse isso há 2000 anos atrás. Ele falou, eu cheguei na era do olho por olho, dente por dente, e eu trouxe o perdão. Jesus falou isso há 2000 anos. É brabo. É brabo. Essa responsabilidade é nossa. Tem 2000 anos que a gente ouve falar isso. O perdão e amor é a mesma coisa. Perdão, amor e gratidão é a mesma coisa, é a mesma vibração. Amor não é isso que a gente está acostumado, de cobrança do outro. Ah, eu preciso que você faça isso para eu continuar, que você faça isso para eu continuar te amando. Se você não fizer, esse amor vira ódio assim num segundo. Isso não é amor. Amor é perdão, amor é gratidão. É a mesma vibração com nomes diferentes. Jesus trouxe isso há 2000 anos, gente. E até agora a gente não entendeu. Caramba, é duro, viu? Ai. A Mili fala, gratidão a você por ter tirado um tempo da sua vida. Eu tô aprendendo aqui, menina, para assistir a live de ontem, da Valéria Alencar Witt. E a minha filha, violinista, falou sobre o poder das ervas. Nossa, eu vou fazer a live com a Valéria, vai ser a semana que vem, porque essa semana eu tô tendo atividade todo dia, de 8 às 10, eu não vou poder. Mas semana que vem a gente vai fazer. Gratidão a vocês. Ai, vocês falaram muito. Que bom. Fiquei muito doente após a constelação. É muito sério. Ah, você fez Fluintuindo, nome bonito. É muito sério. A gente fica doente, esse sintoma da doença, gente, a doença, nossa, a gente precisa acordar, galera. A gente pegou a gente foi passado um bastão pra gente há 2000 anos. A gente precisa acordar. A gente tá muito preguiçoso espiritualmente. A gente tá muito atrasado. É sério. Essa coisa aí da doença, a doença é um sintoma, né? A doença é um mensageiro. Então a gente precisa entender a mensagem da doença. Tudo que vem pra gente, galera, eu tenho falado isso aqui e vou repetir quantas vezes eu lembrar. Tudo que acontece com a gente é sintoma, é mensagem de algo que a gente precisa olhar, que a gente precisa aprender, que a gente precisa enxergar. É uma lição. Tudo. Isso aqui é uma projeção holográfica. Isso aqui é uma grande matrix. Não é real. Quer dizer, é real a experiência e todas as mensagens são reais. É como se a gente estivesse num quarto de espelhos, onde tudo é espelho para a gente se enxergar, para a gente se conhecer. E eu tenho uma intuição que a lição final é a gente enxergar que nós somos amor puro, que nós somos pura manifestação amorosa, luminosa, e essa manifestação luminosa também precisa da sombra, é tudo uma coisa só, é o yin e o yang, a sombra e a luz, um contém o outro, o bem e o mal, um contém o outro. Nós somos centelhas divinas, como muitas filosofias já estão trazendo, né? E a divindade contém tudo, contém o bom e o mal, é tudo uma coisa só. São polaridades dessa tridimensionalidade. Em outros planos, talvez não tenha essa bipolaridade, né? Mas no nosso grau evolutivo, no nosso grau de evolução, né, da nossa alma, a gente está precisando passar por essa escola da polaridade. E como é que você sai da polaridade? É aceitando os dois lados. É a única maneira. Como é que a gente sai, né, da questão do pêndulo, do ritmo, de toda essa causa e efeito, de toda essa lei
né, que leva e traz, que sobe e desce. Como é que você sai dessa montanha russa? É acolhendo tudo e olhando para tudo com amor, sem negar nada. O que faz a gente cair no buraco, o que faz a gente sofrer é a gente querer rejeitar algum aspecto da realidade, algum lado dessa dualidade. No momento que a gente aceita todos os lados e a gente abraça isso, a gente se estabiliza. É o olho do furacão. A gente não se sente mais tão abalado, né? Aqui. É muito bom, também acredito que nada é por acaso, tudo é para a evolução espiritual, sem dúvida. Ai, ai. Aqui. Estamos em um momento que muitos estão acordando. Ai, bíblicos de Deus, eu acho que eu já li isso, não li, não? Vamos fazer nossa live sobre consciência animal. O Evandro tá me pedindo. Não sei, Evandro, eu estou pensando ainda sobre isso. No momento eu ainda não senti de fazer. O perdão, amor, gratidão são 3 em 1. Como vou amar se não consigo perdoar? Como vou ser grato sem ter o amor? Exatamente. Na mosca. Malmeida Neto. É Ingra meu nome, viu, Malmeida? A Mili. Para mim, a constelação familiar foi um despertar para compreender mais a minha filha especial. Eu sou uma partícula divina dos meus antepassados. Graças a Deus, compreendi bem isso. A gente recebe nossos antepassados no nosso DNA, né? Nosso DNA é só antepassado e a gente também está conectado com a família humana, com nossos antepassados da família humana pelo campo morfogenético, que é uma descoberta científica. Eu já falei aqui hoje, né? Foi o Rupert Sheldrake, um biólogo prêmio Nobel, que fez essa descoberta, onde estamos conectados por esse campo de consciência única que conecta todos nós. Então tem uma frase que diz: quem se salva, salva o mundo. Porque através desse campo morfogenético a gente está mandando vibração, ou de dor ou de amor. Olha que lindo! Como é que a gente pode colaborar com a cura desse corpo de dor que paira sobre a humanidade? Mandando cura, mandando amor. A cura é uma flor que floresce no amor. Essa é parte de uma letra de um hino da ONG Paz Sem Fronteira, da qual eu faço parte, Paz Sem Fronteiras. E a cura é uma flor que floresce no amor. Então vamos mandar cura para curar esse corpo de dor que a gente alimentou com guerras, com conflito. E a única maneira é olhar para essa balança desequilibrada e perdoar tudo e zerar a balança. Aí ela vai equilibrar de novo, é a única maneira de zerar a balança. Não adianta, gente. Se alguém fez alguma coisa com a gente, por pior que seja, eu tô falando isso para vocês, mas estou falando para mim, é óbvio, né? A primeira que ouve o que eu digo sou eu mesma. Vocês, eu contratei vocês, olha como é legal a visão da Matrix. Eu contratei vocês para que eu pudesse achar que estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim. E vocês me contrataram para falar tudo isso porque vocês precisavam ouvir. Percebe como a gente se contrata, a gente se encontra com as pessoas que a gente precisa se encontrar para aprender as lições? A gente está se contratando, a gente se contratou para expandir a consciência junto aqui nessa live. A gente combinou isso. O meu eu superior combinou com o eu superior de vocês, que lá em cima, no nível superior, é a mesma alma. É uma alma única que se subdividiu para se experienciar de várias formas. Quem não viu, gente, olha, são 7 lives sobre os 7 princípios herméticos. Mas quem não pode ver todas, porque é 1 hora de live cada uma, eu concordo que são enormes. Eu vou tentar fazer um vídeo de cada princípio hermético. Mas quem não conseguir ver todas, veja pelo menos a primeira, a do mentalismo. Porque, cara, bugou geral. A nossa consciência expandiu muito na live do mentalismo. Então, assistam só aquela, para vocês poderem entender por que a gente está nesse ponto agora. Quem está desde o primeiro dia, desde a primeira live, sabe por que eu já estou falando com vocês nesse nível de capacidade de abstração.
Como é que a gente já pode olhar para isso aqui, para essa realidade, como um grande holograma, onde a única coisa real são as nossas experiências? Porque a gente está vivendo um sonho. Não é que ele não é real, ele é real em termos de experiência. Mas em termos de algo concreto e permanente, não é real. É uma grande ilusão. A física quântica prova isso. Estamos todos colapsando a função de onda coletivamente. Nosso eu superior combinou criar essa realidade juntos para a gente viver essa experiência e evoluir e ter o aprendizado. A gente combinou viver essa realidade do coronavírus agora, para a gente passar para um outro nível nesse game. O planeta Gaia está vivendo um momento de salto evolutivo. E a gente faz parte do planeta Gaia. A gente faz parte desse corpo estendido que é o planeta azul. Percebem? Então, assim, está tendo um grande salto quântico vibracional. E a gente combinou de estar aqui junto. Entende que lindo que é isso? É como se fosse assim, ó. Tá tendo, sei lá, tem um trem, já que teve mineiro aí no início da live, tem um trem que vai dar um salto quântico, né? E a gente entrou nesse trem. É isso que a gente está vivendo agora. Todos nós, a gente falou, vamos entrar nesse trem aqui, vamos fazer esse salto quântico, vamos, né, passar para esse outro nível do game. O trem é a passagem para o próximo nível, sacou? E a gente falou, vamos junto nesse trem, vou pegar esse trem, eu acho que eu dou conta. Eu aposto em mim, eu vou dar conta, eu vou atravessar né, essa dificuldade do ego, eu vou enxergar e eu vou acolher esse ego. Para quem não viu, tem um vídeo que eu fiz sobre o ego, em defesa do ego, para a gente poder olhar por que a gente tem o ego, por que a gente nasceu com ego. Né? Ele não é uma coisa que veio para nos derrubar. O ego tem a sua função fundamental. Quem puder, vai lá ver o vídeo que eu botei no meu canal do YouTube. Trem bom, né, Yubi? É muito bom esse trem, gente. Então, assim, a gente pegou o trem da evolução, a gente combinou. A Janete falou, suas lives estavam me deixando mal. Ah, sério, Janete? Olha, para a verdade, exige coragem. Mas agora estou deglutindo e senti que era hora de voltar. Não estava preparada. Nossa, Janete, você falou uma coisa muito importante aí. A gente tem que ficar muito atento ao que a gente dá conta. Com o ritmo que a gente vai indo. Eu, em muitos momentos desses últimos quase 10 anos assim de mergulho mais profundo, teve vários momentos que eu falei, caramba, peraí, calma, eu preciso respirar, preciso de um tempo para respirar. Esse tempo pode ser uma semana, um mês, um ano, cada um vai saber qual é o seu tempo. Mas a gente precisa ter esse amor próprio, essa autocompaixão, amor, compaixão, perdão, é tudo a mesma energia, né? E saber a hora da gente retomar um caminho. Eu não acho que a gente deva abandonar, porque se abandonar o caminho é se abandonar. A gente está no processo evolutivo. Mas a gente, às vezes, tem que esperar a nossa alma que não está dando conta, né? A nossa mente não está dando conta. É um processo de morte e renascimento. Eu tenho falado isso para vocês, né? Morte e renascimento. Então, a gente tem que aprender a deixar um lado nosso morrer, fazer esse luto, que é esse tempo que a gente precisa para respirar e renascer com a consciência mais expandida. Porque pedaços da gente vai morrendo nesse processo, vai caindo pelo caminho e vai, caramba, eu acreditei nisso a vida inteira e tá vindo aqui uma verdade que faz sentido. Mas para eu abraçar essa nova verdade, eu preciso abandonar aquele velho paradigma. Quando eu abandono um paradigma que eu acreditei a vida inteira, é uma parte de mim, é uma face, uma faceta de Ingra, um aspecto de Ingra que morre. Eu preciso desse tempo de luto. Então eu entendo o que Janete está falando. Eu quero gravar um vídeo sobre um assunto, sobre um aprendizado que eu tive, que eu estou tendo, mas é muito bugar a mente, sabe? Então, assim, eu tô dando um tempo ao tempo para ver como eu vou traduzir isso em palavras, que é uma consciência de que a gente se dá permissão, a gente se dá auto-permissão para se curar fisicamente,
para tudo na vida, a gente se dá auto-permissão de fazer acontecer através dos outros. Mas no fundo é o nosso eu superior que está fazendo tudo. É muito legal, gente. Mas aí, olha, dentro disso que a Janete trouxe, quando eu expandi minha consciência para isso, assim, quando deu uma bugada lá no meio de uma série de ensinamentos, eu finalmente expandi a consciência para perceber que é o meu eu superior que está fazendo tudo e que eu acho que é um médico que está me curando, que eu acho que foi alguém que me fez um mal, que eu acho que foi alguém que me deu um ensinamento. Quando eu percebi que tudo que vem para mim é o meu eu superior, inclusive santos, né, e anjos e todos esses seres divinos, né, ou seres diabólicos que a gente acha que são a causa das coisas, e eu comecei a enfrentar uma dificuldade que eu gosto de rituais de agradecimento, de reza, de oração. Nessa época eu estava lá com os meus pais em Salvador, meus pais adoram fazer rezas, eu sempre gostei, sempre me emocionei nas rezas, né? E aí de repente, quando caiu a ficha, que é o meu eu superior que faz tudo, que nós somos parte de Deus e que é tudo um campo de consciência única, projetando essa realidade dual, aí perdeu para mim o sentido da reza, sabe? Essa coisa gostosa de parar para rezar, eu perdeu o sentido. E eu comecei a sofrer com isso, que eu falei, caramba, eu gostava mais quando eu acreditava na reza. E aí eu fiquei um tempo sofrendo com isso, porque eu falei, poxa, eu gostava mais antes, era mais divertido, né? Eu me emocionava nas rezas, mas agora, tipo, né, se sou eu que tenho esse poder divino da transformação, da cura e dos milagres, para quê? Eu não conseguia mais orar para os santos, entende? Não conseguia mais ter aquela devoção que eu tinha antes. Mas aí, gente, caiu uma outra ficha. No atual estágio que eu estou, que a família humana está, a gente precisa dessas ferramentas de autopermissão. Eu não tenho consciência, grau de consciência para conectar direto com o meu eu superior e pedir pelos milagres, e pedir pelas transformações, e pedir pelos movimentos radicais na minha vida. Eu não tenho esse grau ainda. Então, ok, é importante eu saber que é assim que acontece, que tudo é uma ferramenta de autopermissão para meu eu superior efetivar os milagres na minha vida. É importante eu saber disso, mas por enquanto a gente não atinge de forma coletiva esse grau de consciência, eu preciso dar alguns nomes para esse meu eu superior. E os nomes que eu dou para o meu eu superior mestre tal, o meu mestre interior, o santo, é Nossa Senhora, é Jesus. Jesus somos nós. É o meu eu superior. Jesus foi uma manifestação do nosso eu superior coletivo. Entendem? Ok, vamos entender isso. Mas eu preciso ter a imagem de Jesus nesse grau de consciência. Eu preciso ter a imagem de Jesus linda e maravilhosa para evocar o aspecto crístico do meu eu superior. Eu preciso ter a imagem de Santo Antônio com toda a sapiência para evocar o Santo Antônio, o aspecto conectado a Santo Antônio do meu eu superior. Então, percebem? Essas imagens, elas são aspectos que residem no meu eu superior, mas a imagem é uma ferramenta de autopermissão. Então, um médico que vai me curar, um astrólogo que vai ler meu mapa, se o Ubi ainda estiver aí, um numerólogo que vai ler meu mapa numerológico, uma professora de uma terapia fenomenológica, uma constelação familiar que vai mostrar o mapa do sistema da minha família. Tudo isso é ferramenta para o meu eu superior fazer a cura. Porque eu não tenho conexão direta com ele. Eu não tenho nível de consciência direto com o meu eu superior. Eu preciso dessas ferramentas para fazer a minha cura. Percebem? Aí foi muito bom, foi muito aliviante, porque eu falei, não, eu ainda preciso olhar para Jesus Cristo, eu preciso olhar para a Virgem Maria, eu preciso olhar para Santo Antônio, para Iansã, para Oxalá, Orixá da Paz, eu preciso olhar
para Supanã. Eu preciso dessas figuras simbólicas, esses aspectos de energia que residem no meu eu superior, mas eu preciso dessa ferramenta. É como se essas imagens fossem a ponte para o meu eu superior. É como se um médico holístico que chega na minha vida trouxesse eu preciso acreditar que ele traz a cura. Ok, mesmo sabendo que é o meu eu superior que está me autorizando me curar, mas esse meu eu superior usou o médico. Então, tudo bem eu acreditar nesse médico. O eu superior usa os santos, usa os orixás, usa as terapias holísticas para a gente acessar ao nosso poder, entende? Aí pacificou tudo, eu falei, ufa, é isso. Aí voltei a me emocionar com as orações, com os rituais, porque eu falei, caramba, eu preciso de tudo isso. Eu ainda não tenho grau para conectar. Aí foi massa, vocês falaram um monte e eu precisei contar essa história toda. Tô voltando lá nos vídeos no início. Ai, Janete, linda, parabéns por sua coragem, por não ter se abandonado, viu? E de continuar o caminho, de retomar o caminho. Tô indo a uma terapeuta, não estava conseguindo pensar sozinha. Maravilha, gente! Os terapeutas são ferramentas de autopermissão de cura. Então, hoje mudou a minha visão com relação a tudo. Não é que eu dependa de tudo e coloco a responsabilidade na minha cura na mão do outro, mas eu sei que o outro está sendo usado para eu me autocurar. Então, qual é a noção fundamental, a consciência fundamental nesse processo todo que eu vivi? É saber, é ter consciência que a responsabilidade da cura reside em mim, reside no meu eu superior. Mas esse eu superior, como eu não tenho acesso direto a ele, ele usa as pessoas na minha vida. Ele usa os terapeutas, os astrólogos, os médicos para trazer a possibilidade de cura. Mas no fundo, sou eu que estou vivendo a cura. E é eu que estou criando a própria cura, né? Reza também a gratidão, sim, Catarina, sem dúvida. Que lindo, né, Ana Paula? Gratidão. Isso também aconteceu comigo. Sou evangélica, acreditava muito nas orações. Hoje acredito mais, mas não como antes. Mas é importante a gente acreditar. Mesmo sabendo que é o seu eu superior, no fundo, que vai fazer toda a transformação e todos os milagres na sua vida, esse eu superior a gente pode chamar de Deus, ou de consciência única, ou de inteligência da vida. Mesmo sabendo que é o seu eu superior, essa consciência única, a oração é o que vai nos conectar com esse eu superior, percebem? Então, assim, a oração ela tem um papel fundamental. O médico tem um papel fundamental. Um conhecimento de uma medicina que chega para a gente tem um papel fundamental, porque esse contato com a medicina que vai linkar com o nosso poder de cura e de manifestar milagres na vida. A gente precisa dessas ferramentas nesse nível de evolução que a gente está. Me parece que a nossa intuição vai nos conduzindo nesse caminho de cura para encontrar as pessoas, e perfeito, Ana, as pessoas certas para trabalhar cada processo. Quando a gente está pronto para a cura, o universo traz a pessoa certa, que parece que é aquela pessoa que está trazendo a cura, mas faltam 2 minutos para acabar. Gente, que incrível que aconteceu aqui hoje, viu? Muita gratidão, não vou conseguir ler mais, 2 minutos para acabar. Então, sim, quando a gente está pronto para a cura, o universo, nosso eu superior, coloca a pessoinha certa para nos indicar qual é a cura. Mas foi o nosso eu superior que colocou, mas não vamos rejeitar a pessoa que chega, porque ela foi colocada ali com o propósito de nos trazer a chave da cura, a chave do processo. Muita gratidão, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada a vocês por existir. Nós somos ferramenta de Deus, o Eli está dizendo que eu sou uma ferramenta de Deus, nós todos somos, tá? Vamos ser canal de amor, de cura, de perdão, vamos zerar essa balança da família humana para a gente começar uma nova construção de um novo mundo. Vai cair já já, vou lendo enquanto isso. Que lindo momento, essa hora da live, gratidão, Ingra, Ana falou. Catarina, gratidão, gratidão, Yubi, que você ficou aqui até o fim, muita gratidão, saudade. Yubi,
O Yubi, você está na lista de agradecimentos do meu livro. Acho que você nem sabe disso. O Yubi tem tudo a ver com algumas coisas do meu novo livro. Gratidão, Ingra, você iniciou esse processo em mim. Que bom, Janete. Continue, hein? Não se abandone. Mandou bem, Pioa. A Maria falou. Gratidão. Ana Paula, você foi colocada. Nós nos contratamos para fazer essa expansão de consciência juntos. Um beijo grande a todos. Vai cair. Tamo juntos. Tamo juntos. Até já.